Olá, bom dia. Quarta-feira, 17 de maio, quilômetro 799 da BR-163 em Vera, norte de Mato Grosso. Há exatamente um ano, os olhos do Brasil se voltaram para esse local. 8 pessoas morreram num acidente na BR-163 em Mato Grosso. Um ônibus com 45 passageiros que saiu de Cuiabá com destino a Sinop bateu de frente contra um caminhão. 8 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. Na edição especial de hoje, você vai ver depoimentos exclusivos. Como estão os sobreviventes? Afetou meu nervo ciático não voltou ainda ao normal, ele dói 24 horas por dia. A luta por justiça das famílias que ainda estão em luto. O que foi feito em um ano? Nada. Você vai ver ainda detalhes da investigação. O veículo ônibus, por algum motivo, em dado momento, ele veio a invadir a faixa pelo qual trafegava o veículo caminhão. A causa do acidente não foi propriamente essa entrada do ônibus de 30 centímetros que se deu do ônibus. O ônibus, em verdade, foi desviar do caminhão que vinha na contramão. E imagens inéditas durante o atendimento do Corpo de Bombeiros a vítimas e sobreviventes. Deixa eu ajudar agora. Esse é um dos principais destaques do MT1 de hoje. E você vai ver também. O último ano foi marcado por dor, revolta e superação. Esses são os principais sentimentos das pessoas envolvidas no acidente com um ônibus na BR-163 aqui em Vera. Em uma reportagem especial, você vai ver como estão os principais envolvidos na tragédia. Vai, 1, 2, 3. Vamos tirar esse primeiro. Essas imagens ainda inéditas revelam um resgate dramático. Vai puxar. Pode puxar. Beleza, peraí, deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar agora. Pode deixar o pé descer. Pega aí. Segura. Entre partes do veículo retorcidas e algumas pessoas soterradas por grãos de soja, a tentativa dos bombeiros em acalmar o desespero dos sobreviventes. Você tá com criança? Tô com um bem aqui. O menino dela e o filhote dela lá fora. Já tirou, tá tudo bem, tá? Um esforço que durou horas. Pega o aparelho aqui, ó. Passa por aqui, comandante. Pela janela. Com uma prancha. Aqui tem. Prancha? Tá pegando, Tem mais uma aqui, vai precisar de prancha, tirante e gente aí embaixo. Traz um desse lado aí ou não? Vamos ver aqui, peraí. E desafiou a capacidade do Corpo de Bombeiros e dos voluntários envolvidos no resgate. Eu sozinha não dou conta de segurar ela. Não tem uma aqui. Ei! Preciso de gente aqui pra descer ela. De todo o nosso banco histórico de atendimento, foi uma das ocorrências assim, que de maior destaque, né? Na grande maioria, os acidentes ocorridos nas rodovias são acidentes graves, porque normalmente os veículos estão em alta velocidade. 16 de maio, 10 horas da noite. Um ônibus com 45 passageiros deixa a rodoviária de Cuiabá, com destino a Sinop, no norte do estado. Já na madrugada do dia 17, o veículo quebra antes de chegar a Lucas do Rio Verde. Ele estragou, era 2h30 da manhã, a gente ficou de 2h30 até 7h30 da manhã na pista, até o motorista consertar e a empresa alegando pra gente que estava vindo um carro suporte. O próprio motorista que veio, que consertou o ônibus, colocou o ônibus para rodar. Olha a situação que tá, cheia de gente, mãe com criança. A professora Sidney Oliveira Cardoso e o filho Carlos André, de 13 anos, estavam no ônibus. Ela ligou, ela mandou mensagem no nosso grupo da família, dizendo que ela estava saindo
de Lucas. Na mensagem, Sidney conta que passou a noite em um local escuro e sem acesso a sinal de celular. Que pouco antes das 8h30 da manhã, outro ônibus levou os passageiros até a rodoviária de Lucas do Rio Verde e que lá ficaram sem informações. Encerra dizendo que não sabe a hora que chegaria em Sinop. A hora que a gente ficou sabendo do acidente, a gente já sabia que ela estava lá. 35 quilômetros antes do destino final, a viagem foi interrompida. Acidente envolvendo um ônibus e um caminhão com múltiplas vítimas na BR-163, próximo ao Trevo de Vera, no quilômetro 799. Liga aí para tirar a criança. Enquanto os passageiros que estavam com ferimentos considerados leves eram atendidos na rodovia, os que estavam em estado crítico de saúde foram trazidos para cá. O estacionamento da catedral se tornou um ponto importante do resgate. Daqui, as ambulâncias levavam as vítimas para o hospital regional. Quando nós estávamos lá, esse helicóptero já havia burburinhos de que ele estaria vindo. Então não sabia para levar quem. Então o que a gente fez? Começou a linkar quem realmente precisava de transporte rápido. Foi um dos primeiros resgates da Camila, médica do Corpo de Bombeiros. Quando a gente recebeu o chamado, nós não imaginávamos o que estava nos aguardando naquele local. Então a adrenalina já foi a 1000 e a hora que eu consegui, que eu enxerguei aquele mar de carros de engarrafamento, foi quando eu começou a cair a ficha de que havia ali um acidente de grande porte. E naquele dia nós tivemos que contar a famílias que um pai, uma mãe, um filho veio a óbito. E assim, é sempre muito triste essa notícia, a gente sempre fica com um choro engasgado, é sempre um momento de luto, não só para a família, mas para o médico que dá essa notícia. Após o resgate, teve início o trabalho da perícia. No dia 26 de maio de 2022, a Diretoria Metropolitana de Criminalística avaliou o ônibus e concluiu que os elementos mecânicos do veículo não aparentavam ter danos, falhas ou más condições que pudessem ocasionar o acidente. O laudo final foi entregue à polícia no dia 7 de junho do ano passado. Nós tivemos acesso ao documento, que tem 30 páginas. Nele, o perito Leandro Valendorf apresenta a causa da batida entre os veículos. A partir do vestígio encontrado no local, o veículo ônibus, por algum motivo, em dado momento, ele veio a invadir a faixa pelo qual trafegava o veículo caminhão, a carreta no caso. E, por conta disso, acabou dando causa ao acidente. É o que a materialidade me permitiu concluir. A defesa do motorista do ônibus contratou uma perícia particular. A causa do acidente não foi propriamente essa entrada do ônibus de 30 centímetros que se deu do ônibus. O ônibus, em verdade, foi desviar do caminhão que vinha na contramão. Só que o caminhão, ele tentou regressar a sua faixa e aí, em razão da sua alta velocidade e ainda acrescida do peso que existia em razão dos produtos que se encontravam no semi-reboque, que seria a soja, o caminhão fez o chicote. O semi-reboque fez o chicote. Conclusão, tanto é que não houve, de fato, uma colisão frontal. Então, a perícia nossa é numa linha totalmente contrária do que concluiu a Politécnica. O parecer técnico assinado pelo perito aposentado Oswaldo Negrini Neto em janeiro deste ano apresenta também os tacógrafos dos veículos, obtidos pelo boletim da Polícia Rodoviária Federal. O tacógrafo do caminhão estava vencido, portanto, teria até infrações administrativas, como multa e retenção do veículo. A velocidade que de fato estava esse caminhão, pela nossa perícia
particular que foi apresentado, o caminhão estava em aproximadamente 119 a 120 km por hora. Por que os tacógrafos não foram incluídos no laudo da Politec? As condições de ambos os veículos não me permitiam, naquele momento, recolher os discos tacógrafos. Em que pese, posteriormente, a delegacia o poderia requerer, a própria PRF poderia fazer, entregar à delegacia, a delegacia nos encaminhar. No entanto, isso acabou não ocorrendo, porque a questão do disco tacógrafo, em que pese ser informações importantes, ela não traria necessariamente a causa do acidente. A carreta envolvida no acidente pertence à Frison Transportes, com sede em Rondonópolis. Era para lá que o motorista seguia após carregar o caminhão nesta empresa em Sinop. Em depoimento à polícia, José Aparecido da Silva Oliveira informou que dirigia entre 60 e 70 km por hora e que percebeu que o ônibus estava em alta velocidade. O motorista, de 71 anos, não viu nenhum outro carro na pista e afirmou que o ônibus invadiu a faixa em que ele estava. De acordo com o advogado da empresa, não existe qualquer indicação de que o acidente tenha ocorrido por culpa da Frison Transportes, que a carreta seguia todas as normas de trânsito, inclusive a respeito de velocidade e quantidade de mercadoria transportada, e que qualquer conclusão diferente da investigação criminal deve ser considerada especulativa e temerária. O motorista da carreta continua afastado das funções e perdeu a visão do olho esquerdo. A investigação do caso foi concluída em janeiro deste ano. O inquérito foi entregue à Justiça e não tem data para julgamento. No relatório produzido pela Polícia Civil, o motorista do ônibus é apontado como o único responsável pelo acidente. Ele foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Nós também tivemos acesso ao documento. Nele, o delegado Bruno Sérgio Abreu incluiu o depoimento de sobreviventes. De acordo com a investigação, vítimas relataram que o motorista já havia reclamado de sono, que precisava de um café e estava dirigindo sozinho, que o motorista estava muito cansado e estressado, dirigindo por algumas vezes em zigue-zague pela rodovia. O motorista estava andando igual louco, correndo demais, no ônibus com 45 passageiros, porque o ônibus estava lotado. Em fevereiro deste ano, a Itamaraty passou por uma inspeção da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso para averiguar possíveis irregularidades quanto a descanso e jornada de trabalho. Não foram constatadas infrações. O motorista do ônibus até hoje não foi ouvido pela polícia. No inquérito, o delegado considerou o depoimento dele dispensável, após várias tentativas de ouvi-lo sem sucesso. Para impedir o depoimento, a defesa apresentou laudos psiquiátricos, como esse no dia 18 de julho de 2022, e esse outro há uma semana. Edmilson Pereira Campos não aceitou gravar entrevista. Independente da questão de ter amputado um braço, inclusive no momento do acidente, ele psicologicamente anda confuso com as ideias quando se vem à tona esse filme desse acidente. Hoje, depois de um ano, Maria, o que ele fala sobre o acidente? Esse que é o problema. Ele não consegue lembrar e a única coisa que ele fica se matando... Aí, o que ele fica mais se matando é que quando ele vê a reportagem, ele fala, mas foi eu que matei? Eu falo para ele, não foi você que matou. E aí ele fica se perguntando, tentando lembrar como que foi, como que não foi, e eu não sei o que faço. O que esse acidente, o que esse assunto representa para sua família? A grande tragédia. Principalmente o homem que ele era, alegre, extrovertido, brincalhão, caprichoso, sabe, um cara que ele ficou naquele acidente. Esse cara que eu tô te contando, tudo isso, ele ficou naquele acidente. E hoje? Hoje não é mais esse cara. Esse cara é reservado, fechado, muitas vezes eu pego chorando, não é mais de conversa, não é mais de assunto. É a base de remédio. Não é fácil. A Itamaraty enviou uma nota. Reafirma que o motorista não tinha horas excedidas,
que o ônibus estava com as revisões em dia e era um veículo novo. Informou ainda que prestou atendimento a todos os envolvidos na tragédia, mas não especificou que tipo de auxílio ofereceu. Após o acidente, a empresa afirma que instalou um sistema de telemetria e antifadiga. Agora, uma câmera monitora a conduta do motorista durante as viagens. Também morreram no acidente Alfredo Lopes da Silva, de 65 anos, Maria Carneiro, 60, Pedro Henrique Rodrigues Leal e Débora Costa de Almeida tinham 21 anos, Brenda Nunes Ronsoni, 23. Outra morte foi a de Cleiton Aparecido da Silva. Ele trabalhava na Politec de Sinop. Esse colega ele foi socorrido, então nós não sabíamos que ele havia sido socorrido e nem sabíamos que ele haveria de falecer. Posteriormente, aqui nós tomamos conhecimento que ele estava no ônibus, havia sido socorrido e posteriormente faleceu. Mas independente disso, nós temos que ter o devido preparo para dividir estas questões, em que por mais que elas pese psicológica e emocionalmente, mas nós temos o preparo necessário para dividir entre uma situação e outra, para que isso não respingue no nosso trabalho, nem afete de alguma forma o resultado dele. A dor das famílias das vítimas dura até hoje. A Cid era minha irmã, é minha mãe, é minha amiga. A minha mãe perdeu uma filha, uma mãe, porque ela era uma filha que cuidava da mãe, uma guerreira. A minha irmã era uma guerreira. Ela lutava pelas pessoas, ela lutava pelo que ela acreditava. Ela merece justiça, porque não foi feito nada. O que foi feito em um ano? Nada. Entendeu? O que mudou na BR? Nada. Nada mudou de lá para cá. A gente continua tendo uma rodovia bastante insegura sob dois pontos de vista. O primeiro deles é o de engenharia. Nós temos uma rodovia majoritariamente sem acostamento, que tem um trânsito de veículos muito pesados, rodotrem, bitrem, tremiões, talvez os caminhões mais modernos do mundo, a gente tenha eles rodando aqui. E a gente tem uma rodovia com um traçado ainda dos anos 70, uma rodovia que não oferece grandes recursos de infraestrutura para os seus usuários. E nós temos um segundo ponto de vista também para debater esse assunto, que é no aspecto da imprudência, da negligência de grande parte dos condutores que transitam pela BR-163. Então, pessoas que dirigem de maneira inapropriada, desrespeitando as regras de trânsito. Então, as ultrapassagens perigosas, proibidas, o encontro de pessoas sob efeito de álcool, pessoas não habilitadas, é algo bastante rotineiro nesse trecho, infelizmente. Afetou meu nervo ciático não voltou ainda ao normal, ele dói 24 horas por dia e foi devido à pancada. E se eu pudesse voltar no tempo, eu não entraria naquele ônibus. Moça! Moça, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Moça, tá me ouvindo? O MT1 segue acompanhando essa história e o passo a passo da justiça até o desfecho do caso. Depois do intervalo, de volta ao estúdio e as principais notícias aqui da região norte de Mato Grosso. Até já!